Vamos falar aqui, né, da construção do conhecimento científico da sociologia, como eu falei, né? Ela é marcada por dois períodos históricos, né? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Prioritariamente, como eu disse, ela tem uma característica mais na Revolução Industrial, porque a sociedade em si, na Revolução Industrial, estava passando por um momento assim de mudança, né? Mudança no trabalho, na relação, né, de trabalho na sociedade inglesa lá do século XIX. Então, a sociologia ela surge para compreender, né, para consertar a sociedade nesse período aí, tá? Então vamos falar aqui, antes de mais nada, determinar as duas formas de conhecimento, né? Que é a distinção, né, entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico, né? O conhecimento do senso comum ele é pautado nas características culturais de um grupo, né? Então, nós, por exemplo, que vivemos em um grupo social, nós temos uma forma de conhecimento cultural, beleza? E isso, pessoal, é, só isso, pessoal, é determinante aí, né, dentro do grupo. Todas as pessoas vão pensar dessa forma. E o conhecimento científico, ele é mais rigoroso. Ele é pautado em uma metodologia específica, né? Então, cada ciência, né, cada área científica tem uma metodologia específica para compreender, né, as coisas, tá bom? Então, o senso comum aqui, ó, ele é subjetivo, porque ele é marcado pela questão da individualidade, né, pela opinião do grupo, né? Ele é espontâneo, porque ele é espontâneo e surge assim, sem um conhecimento prévio, às vezes, da coisa, né? Como ele usa da opinião, a gente sabe que opinar não significa que é ter conhecimento, opinião, né? Então ele é espontâneo, né? Ele oferece uma superficialidade, tá bom? Ele é errático, por quê? Porque ele pode oferecer o erro. Ingênuo, por quê? Porque ele tem uma forma de ser acrítico. Ele não estabelece uma criticidade sobre, né, o conhecimento, e é dogmático porque ele vai se pautar da ideologia, né, que é comum da sociedade, do grupo, né, onde ele nasce, tá bom? Qualquer dúvida aí, pessoal, vocês podem abrir o áudio, podem mandar mensagem que eu vou estar vendo aqui e a gente vai tirando as dúvidas também, tá bom? Então esse é o conhecimento do senso comum. Todos nós temos? Sim. A partir do momento que nós estamos vivendo dentro de uma sociedade, né, nós temos o conhecimento cultural, que é pautado, né, em conhecimento do senso comum, certo? Então vamos ver aqui o que o pensador Etienne Klein fala sobre o senso comum aqui, ó. O senso comum é um diabinho que tem mau aspecto, né? A tirania que exerce sobre o nosso juízo é dissimulada, discreta e anônima. Regularmente diverte-se a nos enganar, né? Então ele fala aqui que o senso comum ele pode oferecer um erro, ele pode nos enganar sobre o conhecimento em si. Podemos falar assim, por exemplo, que existem muitos ditados populares, crenças populares que envolvem o senso comum, que oferecem um erro, um engano. Por exemplo, né? Vamos citar aqui, não sei se você já ouviu falar, né? E é uma concepção histórica também, né? Seu avô, acho que sua avó já falou que manga com leite, por exemplo, faz mal. Na verdade, quem nunca ouviu falar nisso? Que você tomar manga com leite, você pode passar mal e pode morrer, né? É uma visão do senso comum isso, né? É uma visão do senso comum. Então, esses ditados populares, essas crenças populares determinantes sobre o senso comum, oferecem muitas vezes algo que eu posso ou não posso, que devo ou não devo, né? Aí tem que ter uma característica ética nisso, né? Alguns exemplos aqui, ó. O metal derrete quando é aquecido. Senso comum. Os cães têm um faro apurado. Senso comum também. O estrume fertiliza os solos, né? As pessoas têm essa ideia do senso comum, mas não sabem, né, não apuram o porquê disso acontecer, né? O metal derrete quando é aquecido, mas é aquecido a quantos graus Celsius, né? E por que o metal derrete, né? Tem todo um conhecimento por trás disso daí, tá bom?
Aí nós temos o conhecimento científico, né? O conhecimento científico ele não é subjetivo, né? Ele não parte de uma individualidade, mas ele é objetivo, certo? Porque ele tem um objetivo prático, né, a ser percorrido. Ele é sistemático porque ele tem um sistema específico de pensamento, né? Ele tem um método de como será feito, né, esse processo de experiência, né? Ele tem um método rigoroso, né, para poder chegar até o conhecimento. Ele é crítico. Por que ele é crítico? Que ele é crítico? Porque ele não vai, de certa forma, aceitar previamente, né, o conhecimento estabelecido, ou seja, ele vai questionar esse conhecimento, ele vai buscar experimentar esse conhecimento através da experiência, né, para daí determinar aí os padrões, né, ou podemos dizer assim, não sei se você já ouviu essa palavra, os paradigmas, né, que são os padrões que cada ciência tem, né. Ele é comprovável, certo? E é verificável, né? Então, todo o processo de conhecimento científico na ciência é um processo verificável, comprovável e rigoroso, né? Até que se prove aí a verdade ou a falsidade desse experimento. Vamos estudar em filosofia mais para frente sobre a filosofia da ciência, aí vocês vão entender melhor sobre esse contexto, né, da ciência aí, tá bom? Vamos citar uns exemplos aqui, ó. Sabemos hoje que o Sol não gira em torno da Terra, mas sim o inverso, né? Então, aí estamos falando aí, né, da teoria do heliocentrismo, né? Com certeza já estudaram isso em ciências, né? Vão estudar isso em física. Então, nós sabemos hoje, por que nós sabemos hoje? A partir da experiência ao longo da história, sabemos que o Sol é o centro do universo, né? Em outrora se imaginava que a Terra era assim, principalmente lá nos inícios, né, da Idade Média, se imaginava isso, né? Aí ao longo da história, né, tanto Galileu como Copérnico, né, eles vão compreender então que não é bem assim, né? Os relâmpagos são fenômenos relacionados com descargas elétricas e não com a fúria dos deuses, né? Então, lá na Grécia Antiga era comum, né? Eles imaginavam que as descargas elétricas, né, os relâmpagos, né, eram determinantes, né, ações dos deuses. Mas não é bem assim. A gente sabe que existe toda uma questão física atrás disso daí. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma em minha parte. Nenhuma? Nós temos aqui então uma síndrome, né, de imunodeficiência adquirida, né, que é a SIDA. Pessoal, essa síndrome, né, é a questão da falta de anticorpos, né, para combater aí as doenças, né, os virais, por exemplo, né. A gente pode falar que a AIDS é uma forma de SIDA, né, porque a AIDS ela vai, de certa forma, combater aí os nossos mecanismos de defesa do corpo, né? Então, uma questão de biologia, né? Como o homem chegou até isso? A partir de uma experimentação, de experiências, né? Para tentar compreender, né, tais doenças, né? Como a AIDS, por exemplo, e compreender como se deve, né, o tratamento da mesma. É o que acontece hoje com o coronavírus, por exemplo, né? A ciência, então, ela vai percorrer vários métodos, né? Por exemplo, vamos citar aqui, ó, só para você entender. Já existia, ou melhor, já existe a vacina da gripe, né? Às vezes as pessoas perguntam, como que se deu, né, a vacina do coronavírus tão rápido assim, né? Como que chegaram? Porque assim, como a ciência já tem um padrão estabelecido, uma plataforma já estabelecida, né, de criação de vacinas que existe uma similaridade, né, entre esses vírus, né? Então eles têm aí um padrão já pré-estabelecido. O que eles fizeram é só encaixar esse novo padrão a essa plataforma que já existia. Deu para entender? Então é assim, já existia a plataforma. O que foi feito? Só determinar aí um novo padrão em cima
desse método que já existia, né? Beleza, pessoal? Então vamos passar aqui. Vamos falar aqui, só voltando um pouquinho, o conhecimento científico nas ciências sociais e na sociologia. Como que se deu, então, o conhecimento científico aqui, né? Então, nós temos uma frase do Ivo Domingues aqui para a gente entender, né? O copianço tem hoje um caráter massificado. Perdeu, se é que alguma vez a teve, a dimensão de um comportamento infringidor de uma regra social ou organizacional. Então, a ciência, a sociologia, né, ele vai compreender, então, todo esse sistema comportamental do homem dentro de um padrão organizacional, né? Então é isso, gente. Para o homem, então, chegar a esse método científico, ele deve, então, de certa forma, romper com o senso comum. Nós não podemos pensar como uma massa, né? A massa, quando eu falo, como a população pensa sobre uma coisa e acha que aquilo que é verdade, né? Muito utilizado isso na política, né? Os políticos utilizam muito de argumentos para controlar a massa, né? Nós devemos estar fora desse controle, certo? Por exemplo, a imagem fala disso aqui, ó, a massa aqui, né? Coitado, é tão diferente, que desperdício, todos iguais. Então, nós, pessoal, nós devemos, então, buscar aí a nossa singularidade, né? A nossa forma de pensar, de raciocinar, né? O sociólogo deve manter uma atitude de vigilância constante e relativizar o seu conhecimento prático sobre a realidade durante a produção do conhecimento científico. Então, o sociólogo ele deve ponderar todos os meios, né, de conhecimento, analisar a veracidade de cada um desses meios para obter o conhecimento e determinar aqueles que têm uma veracidade, né, ou aqueles que são refutáveis, né, ou tem uma falsidade neles aí. Então você tem que saber separar, tá bom? Vamos pensar aqui então as dificuldades da produção do conhecimento científico na sociologia. Então, o senso comum pode dificultar o trabalho do cientista? Sim, né? Se esse cientista ele não tiver uma neutralidade frente ao objeto, por exemplo, tem um tema que eu trabalho sempre com o primeiro ano, que é sobre o linchamento, né? E muitas pessoas, quando eu debato com o pessoal do primeiro ano, são a favor do linchamento. Pode acreditar, né? A gente sabe que o linchamento é uma forma de violência, né? Onde há morte, né? Mas como assim, professor? Uma pessoa comete um crime, por exemplo, né, que na vista social é algo monstruoso, uma barbárie, né? E as pessoas acreditam que utilizando aí do linchamento está fazendo justiça, principalmente no Brasil, onde as pessoas não acreditam tanto na justiça, né? Então, se o cientista ele começa a agir com a emoção, né, frente a um tema como linchamento, por exemplo, ele não vai ter uma neutralidade frente ao objeto de estudo, beleza? Então, pessoal, a questão então da familiaridade com o social, ilusão de transparência social, certo? É uma questão que eu estava falando para vocês, a falta de neutralidade, né? Explicações naturalistas, né? Tudo é fator de ordem física ou biológica. Por exemplo, aqui, ó, as mulheres são mais emotivas do que os homens. É um fator biológico, né? Aí você coloca um determinismo biológico frente a essa situação aí, né? E não tem nada a ver. Tem mais dificuldade de ascender a lugares de chefia no trabalho, né? Aí está separando aí a questão de homem e mulher, né? Explicações individualistas, ordem individual ou psicológica. Vamos ver aqui um exemplo aqui para vocês verem. Os alunos copiam porque não gostam de estudar. É uma questão individualista. O aluno não gosta de estudar, por isso que ele só copia. Ele não tem, né, essa questão do pensamento, né, da reflexão como ponto essencial aí do seu estudo. As pessoas suicidam-se porque têm problemas mentais. Será que é isso? São fatos aí sociais, né, da nossa sociedade que nós podemos analisar, beleza? Temos outro aqui, ó. Explicações etnocêntricas. Vamos falar sobre o etnocentrismo como quando entrarmos na questão da cultura. Então, o etnocentrismo é quando as pessoas afirmam que a cultura onde elas estão
inseridas são melhores que outras culturas. É a mesma coisa de nós falarmos assim, que a cultura nossa, né, que vivemos numa cidade civilizada, é melhor, né, do que a cultura do índio, porque ele está na floresta. Né? Cada cultura é uma cultura, cada conhecimento é um conhecimento distinto de um povo. Né? Então, é um exemplo aí. Os ciganos são um povo machista. Né? Os africanos não gostam de trabalhar. Então, é uma visão aí, né, de certa forma, etnocêntrica que limita o nosso conhecimento, o olhar sociológico. Tá bom? Aí nós temos a especificidade da sociologia, né, que envolve aí os pensadores, né? Então, esses pensadores, né, vamos citar aqui o Émile Durkheim, né, esse de verde, né, o Max Weber de azul e o Karl Marx de vermelho. Esses são os pensadores mais fluentes, vamos dizer assim, da sociologia, né, que marcam mais a história da sociologia. Né. Então, a sociologia como teorias, né, essas teorias, esses pensadores servem como base para compreendermos o nosso contexto social hoje, tá bom? Então pretende distanciar-se do senso comum, no entanto utiliza também como objeto de estudo. Então, ao mesmo tempo que a sociologia vai se distanciar do senso comum, ela vai, de certa forma, compreender esse senso comum como um ponto de partida, tá bom? Procura explicar os fenômenos sociais, né? Os fenômenos sociais que eles são coercitivos, como dizia Émile Durkheim. Por quê? Porque eles vão condicionar a nossa vida, nosso dia a dia, né? Através de fatores também, eles de ordem social, né? Não pretende julgar a realidade, mas sim compreendê-la. Então a sociologia não julga a realidade, né? Ela vai compreender o porquê daquilo. Por exemplo, por que existem muitos pobres no Brasil? Quais são os fatores determinantes a isso? Né? Por que existe violência contra a mulher no Brasil? Quais são os fatores determinantes para isso? Né? Então, são questionamentos que envolvem todo o contexto social, né? São fenômenos sociais. Beleza? Aí nós temos aqui, deixa eu voltar aqui só para ler, regularidades, particularidades e singularidades sociais. Aí nós temos algo comum aí, né? A análise sociológica, então, vai pensar a regularidade social, aquilo que é regular, né, comum, a particularidade social, aquilo que é particular de uma região, e a singularidade social, né, aquilo que é singular, né, em determinadas regiões ou até mesmo no mundo, tá bom? Nós temos também os problemas sociais e problemas sociológicos, né? Insucesso escolar é um problema social, certo? Análise do aproveitamento escolar, problema sociológico. Então, eu estou falando do insucesso escolar, ele é um problema social, que às vezes uma região específica tem esse problema escolar, né? Por exemplo, o Nordeste, que tem mais analfabetos, vamos dizer assim, através do índice do IBGE, lá, tá? Que eu estou falando. Tem mais analfabetos do que o estado de São Paulo, por exemplo. Agora, análise do aproveitamento escolar. Por que várias regiões do estado de São Paulo não têm um aproveitamento escolar maior? Né? Esse é um problema sociológico. Tá vendo só? Então, a sociologia ela tem esse amplo campo de conhecimento. Então, em suma, aí nós temos esse quadrinho aqui, gente, esse organograma, na verdade, que vai falar aqui, então, sobre a sociologia, da forma que eu falei para vocês aqui, tá? Que é um conhecimento científico da realidade, explicação social pelo social, regularidades sociais, particularidades sociais e singularidades sociais, né? Em ruptura com o senso comum, né? Que é um conhecimento prático, né? Diferente da sociologia com conhecimento científico, né? Prático da realidade, do senso comum, estabelece obstáculos à produção do conhecimento científico, certo? Ele possui uma familiaridade, né? Explicações naturalistas, explicações individualistas, explicações etnocêntricas, né? O senso comum. Então é isso, pessoal. É isso aí. Vocês têm alguma dúvida?